Papo de Repórter. Papo de Repórter. Buenos dias, está no ar mais um Papo de Repórter, o programa que vai ao ar toda sexta-feira de manhãzinha nos canais do Século Diário, no YouTube, na página séculodiario.com.br, também nas plataformas de podcast. Curta a gente, siga, compartilhe, apoie aí a nossa imprensa independente. A gente está trazendo sempre um resuminho, né, da semana que vai passando, que foi sempre naquela correria. Se você não teve tempo, dá uma olhada aqui e acompanhe também os comentários, né, de quem faz a notícia. Estou aqui, eu sou Vitor Taveira, estou em companhia da jornalista do Século Diário, Elaine Dalgobo, de volta aqui, né? Bom, agradeço por estar aqui novamente. Bom dia, gente. O assunto da semana, sem dúvidas, são os caranguejos na pista de pouso do aeroporto de Vitória, né? Eu acho que foi o mais falado aí. É importante porque traz um pouco da nossa lembrança, né? Que estamos em cima do mangue, né? De uma região, de um ecossistema. Mas não é disso que nós vamos falar, né? Foi só uma brincadeira. Falando do nosso noticiário, é um assunto, na verdade, bem sério, inclusive, né? Que são os 4 meses do atentado nas escolas de Aracruz. Vai ter um ato sábado agora, pela manhã, lá em Aracruz. Nós vamos falar um pouco mais disso daqui a pouquinho. Vamos falar também de algumas dicas e eventos culturais, passeios turísticos, inclusive lá em Aracruz, a dica dessa semana. Mas antes, vamos para o Giro de Notícias. Giro de Notícias. Bom, falando da política nacional, uma das notícias que está no ar aí no séculodiario.com.br é que o Conselho de Ética do Senado está sendo reativado com a atuação da bancada capixaba. A gente anunciou já nas semanas anteriores que foram poucos, né, os capixabas ocupando postos de destaque nas comissões, lá no Congresso Nacional, e dessa vez os 3, né, Magno Malta, Marcos Duval e Fabiano Contrato, vão estar entre os 15 membros do Conselho de Ética. Então essa é uma notícia que está lá. Outra é que o governador Renato Casagrande instalou a mesa de negociação permanente com os servidores públicos, foi tema também do nosso primeiro programa de retorno aqui do Papo de Repórter, uma demanda forte aí, né? O Sindipúblico, o sindicato do setor tem saído, né? Que está em estado de greve, né? Até a próxima Assembleia, continua. A gente tem também outras pautas políticas, né? Uma fala, a coluna da Manaíra fala sobre a questão do prefeito Lorenzo Pasolini, né, que está com uma agenda empresarial, já articulando a sua campanha, né, atingindo alguns públicos novos. Em relação à Serra, a gente teve também uma polêmica que chegou à Assembleia Legislativa, inclusive, relacionada com a Secretaria de Saúde da Serra, vários embates aí que já mostram um pouco também dessa agitação eleitoral, né, o Sérgio Vidigal e os outros postulantes que estão lá na Assembleia. Também na Assembleia, um dos destaques é que a Eco 101 prevê levar 14 anos para duplicar 70 dos 386 quilômetros previstos no contrato. O deputado Gandini presidiu a reunião, né, sobre as obras em atraso e desistência do contrato para duplicação. Essa é uma novela que vai se arrastando aí, essa notícia também está lá. Lembrando que o Gandini foi entrevistado do Política ES aqui nos canais, né, do YouTube e podcast também. Você pode conferir essa entrevista exclusiva, ele falou de algumas coisas, né? Em Vitória ainda, né, tivemos alguns outros agitos. Esse eu acho que a Elaine acompanhou, a questão do secretário de Cultura de Vitória, Luciano Ganho, mover uma ação contra uma ativista e contra o vereador. Contra a Carlile Trindade, do Grito da Cultura, contra o vereador André Moreira. Carlile pede a condenação no valor de 30 mil por danos morais e, no caso, por causa das postagens feitas pelo Grito da Cultura sobre denúncias anônimas, né, de recebimento de propina que foram feitas ao Ministério Público. O Grito da Cultura fez as postagens, né, falou, né, das denúncias anônimas, falou que era importante a apuração, a averiguação, e o André Moreira compartilhou nas redes dele. Então, por ele ter compartilhado, o secretário quer a condenação no valor de R$10 mil. Ele pessoalizou, né, a denúncia de um movimento e criminalizou uma pessoa específica, né, que e que não foi uma coisa que ela não o acusou.
ela falou de denúncias que realmente existem no Ela não, o Ministério grito da cultura. Ela falou na para você verdade, depois, né, na né, entrevista. na Né? entrevista, né, ela explicou, né, que o Grito da Cultura, em suas redes sociais, postou sobre as denúncias que realmente foram feitas no Ministério Público e pediu averiguação. Em nenhum momento falou, foi isso, aconteceu. Se pediu averiguação. Uhum. As denúncias dão alguns pormenores, né, de como seria esse esquema e tal. Então, o prefeito ainda não falou nada, né? Teve um afastamento do Luciano Ganho em ocasião daquela acusação da Débora Sabará de Foi em julho do ano LGBTfobia, né? passado. Enfim, tá com várias questões aí nessa Secretaria de Cultura. Ainda na Câmara, voltando, na verdade, para a Câmara, teve um PL do André Moreira, que estabelece os padrões de qualidade de ar da OMS para Vitória, né? Ele pega esses padrões internacionais e pede que sejam aplicados em Vitória. Esse PL vai tramitar lá. Também um PL é projeto de lei, né? Para quem não está acostumado com essa linguagem. Tem um que foi aprovado do vereador Vinícius Simões, do Cidadania, que aprova prioridade no atendimento para pessoas cuidadoras de PCDs, que são pessoas com deficiência. A gente até entrevistou aqui, né? O movimento Mais Eficientes Somos Nós, que teve na luta. E, na verdade, o Vinícius replica o projeto que já foi aprovado na Serra, até pioneiro a nível nacional. Então, esse projeto foi aprovado, interessante. E ainda, para fechar a vitória aqui, temos como notícia que o Patriota, o partido da vice-prefeita Capitã Stephanie, questionou, né, está cobrando a Stephanie pelo fato dela ter se reunido com o Partido Verde na semana passada, né? Então, pediu a ela 15 dias para explicar a legenda do seu partido político. Teve uma reunião com algumas pessoas ali, né, influentes do partido, e isso, né, isso foi publicizado, inclusive, seria uma sinalização de algo que já está acontecendo, né? Que é um deslocamento dela há muito tempo, né, com vários atritos com Pasolini desde o início, né, desde que assumiu, e ela se movimentando por um campo um pouco mais, menos à direita ali, mais próximo do Casagrande, né? Então, esse movimento tem acontecido e aparentemente se consolidando com essa movimentação. Lembrando que ela apoiou Casagrande nas eleições, né? Para governador. Exatamente. Ela tá Quando o candidato da extrema-direita era o Manato no segundo turno, né? Uhum. E aí temos duas notícias também. A gente tem acompanhado bastante um momento de muita satisfação nos servidores, né? Temos os professores de Vila Velha, da rede pública, aprovaram o estado de greve, né, como parte de umas mobilizações frequentes, e tem um ato marcado para 5 de abril, em frente à prefeitura. Também os servidores da prefeitura de Colatina e do Sanear, né, que é o responsável pelo saneamento, aprovaram o estado de greve, reivindicando a gestão do Guerino Balestrace, reajuste salarial, do ticket, demissão incentivada e abertura de negociação. Para você ter noção, os vereadores de Colatina ganham 1.300 de ticket e os servidores ganham 440. Então eles querem a equiparação, né? Que, né? Pelo amor de Deus. 1.300 ticket dos vereadores é demais, né? E o pessoal de Colatina está contestando uma das pautas, a principal, a questão do plano de cargos e salários, né? Que foi revisto e a categoria falou que aconteceram muitas perdas, não houve diálogo com eles, né? Então, isso foi logo no final de dezembro que o projeto de lei foi aprovado, né? E ele funcionou logo no início de janeiro. E tem também as turmas de EJA, né, que foram fechadas. E desde a gestão passada, Sérgio Meneghelli, que os servidores têm reivindicado, né? Tem feito essa luta. Falando agora um pouco dos movimentos sociais, a gente tem... uma notícia interessante foi que o prédio do IAPI vai ser destinado para moradia popular, né? O imóvel que está no centro de Vitória é propriedade da União, do SPU, e ele ia a leilão no dia 31 de março, mas esse trâmite foi cancelado, né? A gente já falou desse caso, né, na semana passada. O prédio foi ocupado, depois ele foi destinado para o Minha Casa Minha Vida Entidades, né? Ainda se eu não me engano, era o governo da Dilma. Foi 2018. Foi 2018, né? No governo do Temer. E aí o Bolsonaro acabou com esse programa, né, das entidades e o projeto foi, né, ficou assim. O SPU estava naquele processo do governo Bolsonaro de se desfazer do máximo de patrimônio, né? E agora, bom, essa mudança de conjuntura do governo Lula aparentemente reverteu e vai voltar
para ser moradia popular. Uma notícia interessante, né? A Habitares, que é a responsável pelo projeto de moradia popular, a entidade responsável, falou que já tinha 106 famílias cadastradas. Então, eles vão ter que retomar esse projeto, né? E tudo mais. Eu perguntei para elas, dessas 106 famílias, alguma conseguiu moradia? Ela falou que não, até hoje. Pois é, a coisa não anda, né? Ali tem uns tapumes ainda, né? Que foram colocados na obra, pensando. Inclusive, tem um movimento ali de... Tem pessoas morando, mas não são pessoas, né? Não é um movimento organizado, mas tem acontecido uma movimentação ali, porque o espaço está vazio, né? E muita gente está sem casa. E outra notícia que a gente tem é que um novo protesto pela revogação do ensino médio vai acontecer na próxima terça-feira. O presidente Lula anunciou que vai fazer uma nova proposta, mas a comunidade escolar ainda está dividida, né, em relação ainda Tem aguardando. gente que acha que há a possibilidade dele, de fato, revogar, né? Falando em nova proposta, tem gente que acredita que pode vir ser uma revogação. Agora, tem gente que na fala dele não sentiu que vai ser uma revogação. Eu, sinceramente, não senti, não. Eu acho que vai ser só algumas mudanças, algumas adaptações, vamos dizer assim, mas não de uma revogação de fato. Na fala dele é o que pareceu. Pareceu, né? Sim. Falando um pouco mais aqui agora de outras pautas, a gente tem uma matéria muito interessante, Fernanda Cozimento, falando que os indígenas avançam no alcance de pautas do Espírito Santo junto aos ministérios e secretarias. Ela falou com o cacique Toninho, de Comboios, conversando um pouco sobre a ida de uma delegação daqui lá para Brasília, né, para fazer esse debate com o Ministério, que é uma coisa nova, né, o Ministério dos Povos Indígenas, começando a Guajajara à frente, a FUNAI, a CESAI. Então, assim, é um momento interessante também para a gente acompanhar. Essa reportagem está lá, vale a pena a gente acompanhar também como é que avança essa questão. A gente tem também, ainda falando de questão indígena, o caso de uma criança indígena que sofreu racismo dentro da escola do SESC em Aracruz. A família registrou boletim de ocorrência e isso está sendo acompanhado pelo Ministério Público, pela FUNAI e pela APOIME, né, que é uma associação, uma organização, né, um movimento social indígena. A gente tem também uma matéria falando essa semana sobre o retorno do PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos. Então, os camponeses capixabas estão comemorando a volta desse programa nacional, mas estão cobrando também revisão da metodologia e da precificação. O PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, também foi anunciado essa semana, né, o retorno pelo presidente Lula. Então, também, além do movimento indígena, o movimento camponês, né, o movimento agroecológico e tudo mais, também estão numa expectativa, né, de retomar algumas políticas. Por outro lado, né, a gente tem uma notícia que fala que a Suzano ameaça expandir o Deserto Verde em mais de 4,1 mil hectares. Mais de 4 mil hectares em Conceição da Barra. Né, o município proíbe novos plantios, tem uma lei para isso. Está questionando a licença que o IDAF deu, já é um percentual incrível, né, do município que é tomado pelo monocultivo de eucalipto. E esses agricultores estão também denunciando intoxicação por agrotóxicos, que a Fibra, né, a Suzano, desculpa, ela aplica agrotóxicos, isso é reconhecido, né, não é especulação não, né, ela usa realmente no processo. E a gente tem também uma entrevista, né, na TV Século, no YouTube, nos canais e plataformas, sobre os novos desafios da luta dos atingidos pela Samarco, que fala da assessoria técnica, da repactuação dos acordos e também da política estadual para os atingidos, que está pronta para começar a tramitar na Assembleia. Também vale a pena acompanhar. Entrevista bem interessante. Agora, vamos para o assunto da semana. Assuntos do momento. Bom, assunto da semana são os 4 meses, né, que se completam no próximo dia 25, da questão dos crimes, né, ocorridos em Aracruz, do atentado nas escolas de Aracruz, que deixou 4 vítimas, 4 mulheres, né, então é um ato que está sendo convocado aí pelo Fórum de Mulheres, com outras entidades, né, como a gente falou, o próprio MAB, enfim, professores, né, um ato que quer marcar uma presença importante, né? No caso, 4 vítimas fatais, né? Porque outras Exatamente. tantas pessoas sobreviveram, Perfeito. que foram baleadas, estão aí com sequelas, fora a própria comunidade escolar, que, independente das pessoas não terem sido baleadas, elas são vítimas também, porque elas convivem até hoje com os traumas, com os medos, com o pânico.
né? Perderam pessoas próximas, Sim. né? Professores, uma aluna também. E esse ato vai acontecer, a concentração, né, na Praça da Amizade, lá em Coqueiral de Aracruz, que foi onde ocorreu, né? Vai acontecer durante a manhã, a concentração começa às 9h30. Vai ter inclusive um ônibus, né, saindo de Vitória. Vai sair do Teatro da UFES e vai lá para a Cruz. Então, chama Pela Vida das Mulheres, por Justiça, Memória, Proteção e Reparação às vítimas de Aracruz. Então, eu acho que esse título também sintetiza um pouco das pautas, né, que estão colocadas. Como é que você está vendo aí, Elaine, esse momento? O que você está ouvindo das pessoas envolvidas, né, em relação à ação do governo, às medidas tomadas? Eu acho que o que a gente percebe nas falas é a questão muito do abandono, né? Ocorreu a tragédia, né? Pessoas foram mortas, outras foram baleadas, ficaram com sequelas, outras têm que conviver com esse trauma, todas, né? Tem que conviver com isso. E eles reclamam muito do abandono, né? De não ter profissionais, por exemplo, à disposição da área de psicologia, da área de psiquiatria. Eles reclamam, inclusive, que não houve mudanças na estrutura da escola, sabe? No 8 de março fizeram uma homenagem às vítimas, né? E aí leram um poema. E aí o poema fala, por exemplo, que o disfarce da bala na parede não impede de ver que ali tem aquela marca do tiro, sabe? Então eles têm que conviver até dentro dessa infraestrutura que não foi modificada, até mesmo os termos de segurança. Eles reclamam dessa questão também, né? Da questão da segurança também não mudou grande coisa, segundo eles falam. E sim, como conviver ali naquele dia a dia? Teve um depoimento de uma professora que falou que uma aluna desabafou com ela dizendo que quando dá o sinal do recreio ela fica assustada, porque o atirador chegou logo depois do sinal, né? Então, eles reclamam desse descaso do governo do estado de não dar nenhum suporte, né, para as pessoas, Não para as podemos dizer vítimas. nenhum, né? Mas Não, assim, nenhum, não, muito aquém muito aquém do que da deveria. proporção, Muito aquém do que do deveria diante significado. das consequências que tudo isso tem causado ainda hoje, né? Totalmente, né? Um caso totalmente, né, até inédito, assim, no Espírito Santo, né? E eles procuraram, o governo procurou o contato de pessoas que trabalharam, né, em processos similares, mas a impressão é que a comunidade escolar e os movimentos não estão observando a necessária atenção, né? Então esse ato tem esse intuito de memória, que acho que foi muito né, lembrado por essas pessoas que têm falado e construído o ato, né, dessas 4 pessoas, né, uma criança, 3 professoras, todas mulheres, né, que perderam a vida, né, foram assassinadas brutalmente. E então essa memória de manter viva também essa luta por justiça, mas também de cobrar esse apoio, né? E aí teve outra notícia, né, que foi uma suposta ameaça de ataque, né, que deu essa semana lá em Aracruz, que, enfim, a própria escola respondeu que era um comunicado genérico. O que ocorreu é que uma estudante recebeu um print de uma postagem em uma rede social dizendo que a pessoa dizendo que ia entrar numa escola, atacar uma escola. Só que não tinha o nome de nenhuma escola, só disse que ia atacar uma escola. A menina recebeu o print, ficou com medo, passou para outras pessoas, aquilo ali viralizou e gerou um pânico. Os pais foram buscar os filhos na escola, o pessoal chorando, passando mal, o que é totalmente compreensível, Sim. independente de não ter dito lá, vou atacar a escola Primo Beat, que é onde ocorreu os ataques do adolescente em novembro. Independente de não estar lá o nome da escola, se você já passou por esse trauma, por esse problema, você recebe um negócio desse, você fica alarmado. Eu acho que é compreensível. Né? E acabou que, enfim, as pessoas foram... Não sei, as aulas não foram suspensas pela escola oficialmente, mas os pais foram buscar seus filhos, e, enfim. Independente, aconteceu na UFES E nas também, outras escolas da região também. Teve um alarme falso na UFES também, por causa de um fórum em que
alguém falou que ia fazer um atentado lá, e aí chegou a suspender as aulas, né? Por um dia, enfim, na dúvida. Mas, assim, precisa de um trabalho de inteligência, né? Muito qualificado, inclusive, para mapear essas redes, para entender elas, para monitorar e conseguir, enfim, acompanhar e desbaratar, né, possíveis grupos ou possíveis atos individuais. Então, essa complexidade já também de segurança pública, mas assim, a gente não pode perder de vista também essa proximidade e a importância do processo de educação, né? No caso, eu acho que esse ato é um abraço também, né, a essa comunidade escolar, permite que venham pessoas de Aracruz, de outros municípios, né, o pessoal saindo de Vitória para ir para lá. É importante que seja um ato, né, com uma força política para mostrar para as autoridades, mas também para acolher, né, essas pessoas que estão ainda num processo difícil, né, de recuperação, cada uma no seu tempo, né, no seu ritmo. Então, E tem a questão também que eles frisam bastante de que não é um caso isolado, não é um garoto que foi lá, pegou uma arma, foi lá atirar e pronto, acabou. Né? Eles questionam muito a questão do envolvimento com célula nazista. exatamente. Então, isso também tem que ser, isso também que eles querem destacar, porque não pode, né, tratar coisa fora desse contexto do crescimento das células nazistas. O lance da relação com o pai também, que se Sim. pede mais investigação, quer dizer, usou armas do pai, que é policial. Várias questões que, assim, parece que o governo não está dando as respostas da maneira que essa comunidade esperava. Essa comunidade e esses diversos movimentos que estão acompanhando, né? Movimentos da educação, movimentos de mulheres, que estão atentos também, né, nessa luta. É como a professora falou, as pessoas foram atacadas no espaço do Estado, mortas pela arma do Estado, porque o pai do menino era tenente da PM, então era uma arma do Estado. Tem também participando do ato coletivo de mulheres Dona Astrogilda, que é lá de Aracruz, o Fórum Antifascista, né, que congrega várias entidades. O fórum foi criado, inclusive, depois A desses partir ataques, disso. a partir desses ataques. Uma reunião lá na DUFES, né? Porque é uma 8 coisa anos mais unificado. ampla, né? Não, é o que a gente acabou de falar agora, né? Uma questão isolada. Da mesma forma que aconteceu em Aracruz, né? Muito possivelmente por envolvimento com células nazistas, pode acontecer em outros lugares aqui. Exatamente. E a gente teve, né, alguns episódios, né, inclusive em Vitória, né, que foram um pouco que atentados fracassados, enfim. Mas, quer dizer, é um problema contemporâneo, né, infelizmente, né, essa moda norte-americana, estadunidense, parece que chegou, né, e a gente Acho que tem é que ter um fruto combate. de uma apologia ao ódio, de uma apologia ao preconceito mesmo, à discriminação dos últimos anos, né? Isso sempre existiu, mas essa apologia do bolsonarismo em relação a isso, sabe? Do discurso do extermínio, temos que exterminar o diferente, sabe? Não são nem 4 anos disso, são mais de 4 anos, mais- porque antes, no período que antecedeu esse crescimento do bolsonarismo, junto com a questão da internet, que não é, quer dizer, que é um novo espaço também de articulação, enfim, é uma complexidade muito grande nesse tema, né? E não é um combate fácil, mas assim, ouvir a sociedade é um passo primordial, né? Ouvir esses atores, que é a questão que os governos sempre, né? A gente falou aqui na entrevista aqui sobre o crime da Samarco, né? Construir um programa de vítimas sem ouvir as vítimas, né? Então, tipo assim, essa participação popular é determinante, né? Porque essa visão de que tem lá os especialistas, que tem a burocracia do Estado, que ela vai resolver tudo, que ela vai dar conta, ela não vai dar conta. Se ela não ouvir, se ela não fizer uma coisa participativa, isso não vai conseguir, né, entender esse quadro e trabalhar nesse sentido. Então, acho que o ato também é esse grito, né, para que sejam ouvidas essas vítimas de fato, né? Com certeza. Então, é isso. O assunto da semana. Vamos passar para o nosso próximo bloco, que é Agenda Cultural. Agenda Cultural. Bueno, falando um pouco de algumas atrações aí para o nosso fim de semana, quem está procurando, temos o Chorinho no Simpático Café, que fica na Praça Getúlio Vargas, no centro de Vitória, toda sexta-feira a partir das 15h30. Então é quase que aí um happy hour aí para quem, né, termina o expediente mais cedo, quem der a possibilidade,
Começa às 15h30 sexta-feira no Simpático Café, com Bastián Herrera, Belita Hernández, Matias Vergara e Júlio de Black. Então, um chorinho internacional, galera de outros países também, que mora aqui, músicos, né? Residentes aqui em Vitória, que são muito bons, então tá recomendado aí. No sábado, dia 25, tem um evento na Casa Caos, que é um espaço alternativo no centro de Vitória também. Para quem ainda não conhece, é uma boa oportunidade. Vai ter o lançamento e exibição do videoclipe Sinestesia, da cantora Caju, jovem talento aí da nossa música. Ela vai fazer um show que vai ter também participações especiais de outros artistas convidados, além de outro show que vai ser do grupo Gastação Infinita, também muito legal. O ingresso custa R$20 antecipado ou 25 na hora. Começa às 16 horas de sábado e a localização é Ladeira São Bento, número 87, no centro de Vitória. Mais informações, anota aí o Instagram, é Casa Caos CDV. Né? CDV é Centro de Vitória, né? Na gíria. Então, oportunidade aí de conhecer a Casa Caos, quem não foi ainda, e quem já foi também, de voltar lá, né? E acompanhar também, né? A Caju e Gastação Infinita. Duas novas membros aí da nova geração da nossa música feita no Espírito Santo. Para a semana que vem, quarta-feira, dia 29, tem o show Carlos Papel 70, na Casa da Música Sônia Cabral, comemorando aí 70 anos de vida de um dos compositores mais representativos, né, do Espírito Santo, que é o Carlos Papel, um grande compositor e cantor. Então, quarta, dia 29, às 19 horas, no Palácio Casa da Música Sônia Cabral, né? Mudou de nome, na verdade, então desculpa a falha. E aí, para dica de viagem, né, a gente traz aqui a Aldeia Temática, que é um projeto de etnoturismo comunitário localizado na aldeia de Piraquiaçu, que fica às margens do rio Piraquiaçu, de mesmo nome, né? Lá em Aracruz. Já conhece, Elaine? Já fui nessa aldeia, já. Muito legal. Um projeto que começou, né, com uma cidade cenográfica para filmagem de um filme, e acabou virando um espaço ali de turismo muito interessante. Já até dormi lá, dá para acampar, inclusive. Fazer né? trilhas. Então, é isso aí. Tem já fui passeio de caiaque no Rio, que é sensacional. Você pode provar a comida típica, né? Sim, eu provei, muito tipá, outras coisas. Caminhar pela mata, tem uma trilha lá. Passeios guiados, enfim, pintura corporal, tem o Coral Guarani também que pode se apresentar. Então são várias alternativas também aí para quem quer se aproximar um pouco, conhecer melhor, né, a cultura guarani especificamente. E tem programas assim a partir de R$25. Mais informações no Instagram da Aldeia Temática Turismo. Aldeia Temática com K, né? O Temática com K-A. Então é Aldeia Temática Turismo no Instagram, e também tem o telefone, que é o 27 99 602 2754. Então esse telefone também você pode ligar ou mandar o WhatsApp, a galera responde, você organiza a sua ida para lá, você pode passar o dia lá, ou pode acampar, tem várias opções e vários passeios interessantes. É uma região realmente muito bonita, né? E graças aos povos indígenas, dali está preservado, porque senão a gente ia virar tudo eucalipto. Né? Inclusive, eles passaram a investir mais no artesanato como forma de sobrevivência depois do rompimento da barragem de Fundão, né? Porque o rio Piraquiaçu ficou impossível de fazer a pesca ali, né? Ficou proibido, né? Mas, assim, tem artesanato também, bem lembrado. Artesanatos lindos, inclusive. Artesanato Guarani. Procurar por lá o Rodrigo, o Cacique Pedro, né? Então, o pessoal está sempre por lá, fomentando esse projeto. Então, bacana valorizar, conhecer. Entra lá no Instagram ou liga e você vai saber mais novidades. É isso. Semana que vem estamos de volta aí com o Papo de Repórter. Lembrando que sexta de manhãzinha, você já pode conectar lá, entra no seculodiario.com.br ou então na plataforma de áudio, no YouTube, e acompanha para terminar, né, bem, fazer o seu sextou também com as nossas dicas culturais e se atualizar de tudo que está rolando. Então é isso. Valeu, Elaine, Cauã Elmer aqui no estúdio, nos bastidores. Até a próxima. Até a próxima.